Oi, eu sou o Denis, essa aqui é a Letícia. Juntos nós estamos numa expedição desde junho de 2021 pelos parques nacionais brasileiros. São 74 no total, são 3 parques nacionais marinhos. Aqui a gente está falando do primeiro Parque Nacional Marinho brasileiro, o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que fica no sul da Bahia. A gente já teve um primeiro vídeo que a gente gravou contando um pouco do centro de visitantes, um pouco do arquipélago, informações gerais sobre esse parque, que deixou a gente bastante encantado. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco das baleias jubarte, que a gente escolheu a época certa para vê-las. E aí, algum depoimento? Meu, isso aqui é a coisa mais incrível que existe. Ver uma baleia. Ai, é muito legal. Quantas você viu? E não sei, já conta. Vi elas saltando, vi elas em grupo competitivo, indo atrás das fêmeas, vi com o rabo assim, batendo na água, com a nadadeira. Elas chegaram bem pertinho. Elas não moram lá. Elas passam lá uma temporada, então elas vêm geralmente entre julho e outubro, sendo mais fácil você poder observar entre agosto e setembro. Elas vêm lá do sul, lá da Antártida, elas migram para cá e elas vêm em busca de uma água quentinha para elas poderem se reproduzir e para elas poderem dar à luz. Então elas passam uma temporada aqui, elas são enormes. Elas chegam a 16 metros de comprimento, elas chegam a 40 toneladas e 60 anos de idade. Então imagina o que é um bichão desse. E o mais louco é que a baleia não é um peixe, né? A baleia é um mamífero. Então a baleia, se você for comparar, ela é muito mais parecida com a gente do que ela é parecida com peixe, se você for pegar o DNA. Se você for comparar uma baleia com um tubarão, com, sei lá, qualquer outro peixe, o peixe palhaço, ela é muito diferente. Ela é mais parecida com a gente. Olha que loucura, né? Que mais que a gente... Bom, a gente aprendeu um monte de coisa com o pessoal que estava lá, tanto os monitores que ficam na ilha mesmo, como com voluntários. Esse é um parque que nos surpreendeu, tem muitos voluntários que frequentam o parque, que ficam uma boa temporada também. E são pessoas que têm um encantamento, né, por alguma espécie, que estão estudando ou que simplesmente estão ali maravilhados com aquele ambiente e que permanecem, em geral, um mês ou até mais, né? E a gente teve a oportunidade de conversar com essas pessoas que trouxeram inúmeras informações e também de se aprofundar lendo o material do Instituto Baleia Jubarte, que é um instituto seríssimo de conservação e estudos sobre as baleias. Tem uma sede que fica ali em Caravelas. E eles basicamente atuam desde que o parque existe, né? O parque é de 83, mas ele só foi implementado em 87 e o pessoal do Instituto Baleia Jubarte está desde 88, ou seja, eles estão desde o início do parque. E dentre as coisas que a gente aprendeu é que as baleias, como o Dê falou, vêm a cada temporada, né, para dar à luz ou para se procriar, e elas formam o que são chamados os grupos competitivos. Muitas vezes a gente teve a oportunidade de ver alguns que é uma fêmea que vai atraindo os machos e esse grupo vai crescendo porque os machos começam a ver qual que vai ser o que vai conseguir acasalar com a fêmea. Tem machos, inclusive, que passam a acompanhar as fêmeas que já, inclusive, deram à luz, que são chamados de escorte, e que ainda não se sabe muito bem se pode ser o pai daquela baleia ou se pode ser um outro macho que está ali tentando ganhar a confiança daquela fêmea. Estima-se que até 1830 a população das baleias ao longo da costa brasileira era de 27 mil espécimes.
A partir dessa época, com a caça desenfreada que aumentou cada vez mais, elas foram sendo mortas, até que em 1950 o número total era de 800 indivíduos, só 800. A lei que proibiu a caça aconteceu super recente, porque até 1985 a caça era permitida no Brasil e ela foi então proibida nesse ano, e em 1987 foi quando não só a caça, mas qualquer interação que causasse algum dano para o animal foi também barrada. Então, ou seja, todo esse desenvolvimento, né? Quer dizer, toda essa questão da caça e de um contato prejudicial fez com que a gente quase acabasse com a existência das jubartes aqui na costa brasileira. E tem uma coisa muito bacana que elas estão aumentando cada vez mais. O Instituto Baleia Jubarte faz um acompanhamento, um monitoramento desse número. Em 2002, se eu não me engano, eles chegaram num valor de 3.400 espécimes e hoje estima-se que são 20 mil, né? 20 mil. Ou seja, a gente está conseguindo, né, com a implementação de unidades de conservação. É importante falar que ali não é só um parque nacional, ele está inserido num mosaico de unidades de conservação. A gente tem a reserva extrativista Caçurubá e a reserva extrativista Corumbau também na região, além de ter uma APA. Então, assim, você tem um mosaico de unidades de conservação que proporciona o restabelecimento dessa espécie. E elas eram caçadas por conta do óleo, né? Então, enfim, não que tenha um motivo mais certo ou mais errado, mas não era para comer, né? Ninguém caçava a baleia para comer. As pessoas caçavam a baleia porque elas têm uma camada de gordura de até 20 centímetros, né? Que era derretida e virava combustível, inclusive um dos combustíveis usados para a iluminação pública lá nas épocas dos 1800 e poucos, né? Quando a gente estava no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, a gente aprendeu que o Rio foi uma das primeiras cidades a ter uma iluminação pública do mundo, e essa iluminação era conseguida, né, proporcionada a partir da extração do óleo de baleia, e que, gente, na Baía de Guanabara tinha uma população enorme de baleias jubarte que foi extinta, infelizmente, né? Hoje não são mais avistadas. Além de estar poluído, né? Que também para elas entrarem não devem querer, né? Mas essa questão da camada de gordura é super interessante, porque as baleias têm uma pele fina, menos de 1 centímetro só a pele delas, mas embaixo dessa pele tem uma camada de gordura de até 20 centímetros, que vai ser utilizada tanto para manter o aquecimento delas, né, quando elas vão para as águas mais frias do sul, né, mais próximo dos polos, e também como uma reserva de alimento. Então, quando elas ficam sem se alimentar, elas vão utilizando essa camada de gordura. E eu, enfim, estou encantada por esse tema, aprendi um monte de coisas, vou compartilhar os que eu achei mais interessante. Eu não sabia... Peraí, deixa eu fazer diferente. Então. Eu vou te entrevistar, você é uma baleia. Ai, meu Deus. Oi, dona baleia, tudo bom? Me diz uma coisa, vocês vivem só aqui na costa brasileira, Baleia Jubarte? Não, imagina, a gente tem, aqui vive só o meu grupo é o grupo A. No hemisfério sul, a gente tem mais 6 grupos, são 7 grupos totais, que vocês humanos deram o nome de A, B, C, enfim, até G. Eu fico só na região da costa brasileira. Os outros grupos também habitam as costas dos outros continentes. Interessante. E o que vocês comem? A gente come krill, que é um crustáceo bem pequenininho, com muita gordura, porque eu preciso, né, engordar bastante para formar essa camada de 20 centímetros.
E os cientistas descobriram recentemente que a gente pode comer sardinha também. Mas tem uma coisa muito legal da minha alimentação, que é, eu tenho um papo que ele tem umas listras assim e que ele é expansível. Então, quando eu vejo um cardume de krill, eu vou muito rápido, assim, eu pego uma velocidade e aí eu encho o meu papo de água. Eu deixo que essa água entre com muita velocidade, o meu papo fica grande e aí eu vou conseguir comer uma quantidade maior de krills. E para que eu não coma tudo junto, krill e tudo que entra, água, enfim, eu tenho as barbatanas, né? Que parece uma escovinha, uma rede, né? Então, eu pego todos esses bichos, aí eu começo a expulsar a água que sobra e eu só vou comer quando tiver só o krill e as minhas barbatanas vão deixar com que esses bichinhos fiquem aqui. E aqui no Brasil, o que você come? Se não tem krill aqui? Então, aqui no Brasil eu não como nada. Não? Não. É jejum intermitente. É jejum intermitente, eu não preciso comer. Por isso que eu preciso armazenar essa camada enorme de gordura para que sirva como meu alimento enquanto eu estiver aqui dando à luz ou procriando. Você é seletiva na comida. Eu sou seletiva na comida, Entendi. bastante. Tá. Aliás, vocês que ficaram aí criando esses mitos de que gente podia ser engolido por mim e morar no meu estômago, isso não é real, porque o meu esôfago é extremamente pequeno. Então, por mais que eu tenha essa boca enorme, esse tamanho enorme, eu só consigo comer alimentos bem pequenininhos. E como é que você bebe água? Você bebe água do mar? Não, mas a gente sabe essa Sabe. A baleia bebe água do mar. Ela tem... é verdade. Eu tenho um rim que ele é muito específico, ele funciona como se fosse um filtro. Ele tem, vou fazer uma analogia aqui, uma espécie de camadas de cascalho, ele vai ficando cada vez mais, né, pedras maiores, menores, enfim, as estruturas, né, vão diminuindo de tamanho para que eu consiga filtrar toda essa água e beber a água já doce, né? E aí, como é que você faz para respirar? Você bebe a água e você sobe ali, solta a água, como é que é para respirar? Então, eu tenho um orifício aqui nas minhas costas que é muito interessante. Quando eu mergulho, ele se fecha automaticamente. E aí eu vou treinando ao longo da minha vida. Tanto que quando os meus filhos nascem, eu preciso ensinar eles que eles precisam respirar. Então, várias vezes eles precisam ficar em cima de mim aqui para eu começar a impulsionar eles para cima, para eles aprenderem que eles de tempos em tempos precisam subir para respirar. Afinal, nós somos mamíferos primos. E uma outra questão é que eles vão treinando, né, cada vez mais, e aí a gente consegue ficar cada vez mais tempo embaixo d'água, e toda vez que a gente chega na superfície, esse orifício se abre e o que sai é o ar, como o ar que sai dos humanos, dos pulmões, né, é a mesma coisa, só que o que vocês veem, que parece que eu estou esguichando água, não é água, é só as gotículas de ar mesmo. E o que pode dar essa impressão é que esse orifício às vezes fica em cima uma água assim parada que com a expulsão muito rápida acaba ficando essas gotículas. Entendi. E para dormir? Você deita, você fica lá no fundo, como é que você dorme? Boia? Meu, eu tenho uma coisa muito legal. Meu cérebro é muito interessante. Olha só. O meu cérebro, ele é uniemisferial. Não sei se é essa a palavra. Não, sono unihemisférico. Isso, o jeito que os humanos dão para isso é que o sono é uniemisférico. Isso significa que metade do meu cérebro entra em dormência, né? Inclusive, eu fecho um dos meus olhos e a outra metade está ativa,
porque eu preciso garantir que eu não vou parar de respirar, que eu preciso me manter em movimento para ir até embaixo, né, da água e voltar para a superfície de tempos em tempos. E eu faço isso, então, dormindo metade do meu cérebro alternadamente. Eu faço isso o tempo inteiro, eu não sou, como vocês, regidos pela lua, pelo sol, eu não sou circadiana. Então, eu tô o tempo inteiro meio que dormindo, meio que acordada. Pode ser. E como é que é a amamentação? Porque você é mamífero, então a baleinha vem lá mamar? Então, eu sou mamífero, mas eu não tenho seios. Então, eu vou produzir o leite, o meu bebê vai amamentar, inclusive eu fico amamentando ele 12 meses. Nossa. Mas ele precisa, ele tem um jeito dele estimular as minhas glândulas mamárias e eu solto o leite, que é extremamente gorduroso e por isso não se mistura com a água, para que ele possa beber. Ele abre a boca e bebe. Ele abre a boca e bebe. Certo. Que mais? E pra que você pula? Pula pra fora da água? Fazer o quê? É legal? É muito legal, né? Você viu? É a coisa mais impressionante que tem. É lindo, é um espetáculo. Mas a gente não faz esse espetáculo para o bel prazer dos humanos, apesar disso acontecer. Mas a gente pula, existem várias teorias, inclusive acho que é importante dizer que os humanos ainda não têm muitos dados sobre nós baleias. A gente ainda tem um monte de mistério e os estudos vão sendo melhorados e as tecnologias vão proporcionando que vocês tenham mais informações sobre nós, mas ainda tem muito dado a ser descoberto. Bom, sobre os pulos. Existem os pulos que podem ser entendidos como competitivos, para você chamar a atenção das fêmeas, para que elas escolham um macho melhor. Existem os pulos dos bebês, que aí é brincadeira pura mesmo, né? Bebê experimentando o seu próprio corpo, entendendo qual que é o movimento, enfim. Acho que vocês conseguem imaginar, né, pelos filhos de vocês, que criança gosta de experimentar o corpo como um todo. E tem também a briga. Pode ser um movimento de ataque, de defesa. Inclusive, os machos, bom, todos nós, a gente tem as cracas, que são um crustáceo que tem uma concha rígida, elas grudam aqui na gente. E elas podem ficar bem pontiagudas. E a gente usa isso na hora de brigar em função das fêmeas, os machos usam. Então, é comum a gente ver os machos com algumas riscas, alguns sinais assim na pele, que é resultado das brigas entre eles em função das cracas. E a gente viu muitas baleias batendo a cauda, batendo a nadadeira, né? Pra quê? Então, mais uma que existem teorias. Uma delas é também para chamar a atenção das fêmeas e para dar uma noção de direcionamento, de tamanho, né? Da distância. Mas uma outra coisa que e também para ensinar, né? É muito comum, enfim, a gente ensina fazendo, né? Então nós, mães, precisamos mostrar para os nossos bebês o que eles podem fazer com as suas nadadeiras, com as suas caudas, como é que é a respiração. Então é comum vocês verem vídeo da gente mexendo assim a nadadeira, inclusive é uma das maiores nadadeiras que existem, né? São as nossas. É comum vocês verem os bebês imitando essas nadadeiras, porque essas nadadeiras vão ser realmente as nossas propulsoras. São elas, e pelo tamanho delas, é o que permite que hoje a gente consiga, junto com a força da cauda, dar esses saltos e fazer esse show todo que vocês apreciam. E por último, e o canto? Como é que é esse canto aí? Só uma outra coisa ainda das nadadeiras antes do canto, que tem a ver, que tem um comportamento que vocês perceberam faz pouco tempo, que é colocar a cauda e deixar essa cauda em pé
não batendo, assim em pé, às vezes durante 15 minutos. E aí você vai, respira e volta a colocar a nadadeira por mais 15 minutos. Uma das hipóteses é que a cauda funcionaria como uma adaptação térmica, que ao estar exposta ao sol, eu poderia melhorar a qualidade da minha temperatura, né? Se esquentar. Uma outra coisa, e que aí tem a ver com o canto, é que para que eu possa exercer o meu canto, inclusive nós somos excelentes compositores, eu já vou contar, a melhor posição é ficar de barriga para baixo mesmo, né? Ficar de ponta cabeça, com a cauda para cima e o corpo para baixo, quase na vertical. Aí canta melhor. Porque aí canta melhor. O alcance do meu canto é muito mais maior. Inclusive o meu canto chega a quilômetros, né? E nós, baleias, temos a capacidade de formar canções. Então, assim, a gente tem um canto que é muito específico, a gente vai ensinando para os outros do grupo, e se chega um indivíduo, por exemplo, que vem de outro grupo, que vai ter um canto próprio, a gente vai aprender com esse indivíduo e vai desenvolver um outro ritmo. Então a gente vai mudando de ritmo. Na verdade, fazendo uma metáfora aqui, tem vezes que a gente está curtindo mais jazz, tem vezes que a gente está curtindo mais MPB, tem vezes que a gente está curtindo mais rock, aí chega alguém que gosta de reggae, introduz, faz uma mistura. E esse canto é extremamente complexo e nos ajuda na comunicação. Bom, pelo jeito ela incorporou a vida de baleia, ela sabe tudo, se entusiasmou aqui. Tem mais alguma coisa sobre as baleias? Não, acho que não. Não sei, elas são incríveis mesmo. Tá bom, para ver as baleias, Jubarte, não precisa ir até Abrolhos, né? Em Abrolhos a gente se surpreendeu, a gente não imaginava que elas entram ali no meio do arquipélago, elas estão o tempo inteiro ali. A gente foi em agosto, né? Agosto e setembro são as melhores épocas, mas julho e outubro geralmente elas estão por ali. Tem anos como 2021 em que elas não chegaram tanto aqui pro norte, elas ficaram mais ali pro sul, pro sudeste. Esse ano, agora 2022, elas estão aqui, estão com tudo, né? Elas chegaram e elas estão super bem por aqui. Mas para ver as baleias dá para fazer um passeio de um dia só. Aqui na região, uma série de regiões no Brasil inteiro, né? Elas têm uma rota. A Costa das Baleias, né? E dá para seguir essa rota. Em cada momento elas estão num pedaço, né? Aqui é bom porque elas não estão só de passagem, elas ficam um tempo aqui e são muitas. Mas em Abrolhos, uma das recomendações que a gente tem é a seguinte: é longe, né? O arquipélago fica a 70 km da costa. Isso quer dizer que vai levar pelo menos umas 3, 4 horas, dependendo do barco que você tiver, para chegar até o arquipélago. Se você for durante um dia, você vai ver as baleias, ou enfim, pode não ver dependendo da época, né? No caminho, mas imagina, calcula que você vai gastar 6 a 8 horas para ir e voltar no mesmo dia. E aí você vai aproveitar muito pouco Abrolhos, que é o próximo vídeo que a gente vai falar dos mergulhos, né? E depois das aves também. Mas as baleias estão aí, estão no caminho. Tem um monte de passeio que sai, bate e volta mesmo, e que você pode se esbaldar. O pessoal chama de baleiada, né? De tanta baleia que aparece. Então, acho que é isso, né, das baleias. É isso, é incrível, realmente, assim, se vocês tiverem oportunidade de, em algum momento da vida, se dar esse presente, por favor, se deem. É um animal, assim, fantástico. Ah, faltou falar uma coisa, né? É um animal fantástico mesmo, e que a gente fica, né, se perguntando. A gente falou aqui, poxa, como é que a gente pode ser tão próxima, né, da baleia, primo? E a gente aprendeu que teve mesmo esse retrocesso, né? O ancestral da baleia era quadrúpede, era terrestre, e provavelmente era uma espécie de lobo que foi evoluindo, e aí elas estão próximas também dos paquidermes, que são os hipopótamos.
até que elas retornaram efetivamente para o mar e foram perdendo, né, fazendo as adaptações, enfim, teoria da evolução, né, de Darwin, até que elas chegassem nesse formato hoje. Mas é isso, é um bicho assim interessantíssimo, elas são muito curiosas, elas têm esse olhar que é cativante, porque é um olhar que a gente reconhece, né, de mamífero. E enfim, é para chorar, é para se maravilhar, você ri, você pula, você, enfim, tem que viver. É isso aí, esse foi o segundo vídeo sobre abrolhos. No terceiro a gente vai falar um pouco sobre a vida embaixo da água, além das baleias. Aí aquela vida que a gente consegue ver mais de pertinho mesmo, porque a baleia, como a gente já falou, a gente não mergulha com baleia. Não é permitido mergulhar com baleia, a não ser pesquisadores e pessoas bem preparadas para isso, porque a gente atrapalha a vida delas e elas podem ser um risco para a gente, elas são enormes. Obrigado. É isso. Obrigada. Até a próxima.